Fala pessoal! Então no vídeo de hoje nós vamos discutir algo de suma importância para a nossa existência. Deus, questão de fé ou de razão? Primeiramente nós vamos aí abordar sobre a questão racional de Deus. Ou seja, nós somos capazes aí de chegar ao conhecimento de Deus, chegar a algo sobre Deus apenas utilizando a nossa razão? Normalmente, o primeiro questionamento que nós temos, né? Pois é, Deus existe, mas eu nunca vi Deus. Como Deus existe se eu nunca o vi? Esse questionamento é muito fácil de resolver. Por quê? Porque existem várias outras realidades que nós não vemos. Mas mesmo assim, nós sabemos que existem, né, essas realidades. Por exemplo, se eu falar para você sobre o pensamento, você acha que algum neurocirurgião, quando está operando algum cérebro, está vendo os pensamentos ali? Não. Então, o pensamento é algo que está aí a todo momento da nossa existência. Você e eu falando, provavelmente você pode estar pensando em algo, mas você não consegue ver o pensamento. O amor que você sente por alguém é uma realidade que não é visível, mas que existe. E tantas outras coisas, né? Por exemplo, a felicidade, a verdade, são coisas que nós não vemos, mas que tem sim a existência que tem na realidade. Ou seja, há muitas coisas que não vemos, mas que existem. Então isso é facilmente resolvido. Se você não vê Deus, não quer dizer que ele não existe. Há muitas coisas, há muitas realidades que nós não vemos, mas que existem sim. Diante disso, pessoal, nós percebemos que o homem, além de seu lado material, que nós temos o lado material, nós temos nosso corpo, nós temos várias moléculas, a fisiologia, o metabolismo e tantas outras coisas que comportam a matéria nossa, né? O nosso corpo. Mas nós também temos uma realidade que é invisível. Nós nos deparamos em algo invisível no ser humano, que é a alma humana. Nós vamos deparar aí com duas coisas que é muito comum na realidade de todo ser humano, que é a verdade e a felicidade. Então, a primeiro momento, nós falamos sobre a verdade. Acredito que todo mundo aqui deseja a verdade. Acredito que ninguém queira receber uma mentira ou uma falsidade. No entanto, a gente vê aí, parece contraditório, né? Ninguém deseja a mentira. Mas por que há tanta mentira? Ninguém deseja ser alvo de mentira, mas por que há tanta mentira no mundo? Então, a verdade. Então, a alma humana tem desejo aí da verdade. Ninguém quer ser enganado, ninguém deseja ser enganado, ninguém quer ser alvo de enganação nem de mentira. Embora há tanta mentira no mundo, mas a mentira, as pessoas sempre querem enganar os outros, mas nunca serem enganadas. Primeiro ponto. O segundo ponto é a felicidade. Se você perguntar para todos os seres humanos se eles desejam serem felizes, todos vão responder que sim. Ok? Então, isso é algo universal. Todo ser humano deseja a felicidade. E a felicidade, que não é palpável, né? Você não vê a felicidade. Pessoal, além disso, nós temos algumas vias de acesso ao conhecimento de Deus. Por exemplo, eu vou citar dois exemplos aqui principais: o mundo e o homem. O mundo, bem palpável, vou dar exemplos bem palpáveis. Por exemplo, se você chegar numa casa que esteja arrumada, o que você vai pensar? Você vai pensar que existe alguém que arrumou essa casa, né? Para uma casa estar arrumada, é necessário alguém tê-la arrumado. Ponto. Deus, o universo todo criado, ele é extremamente arrumado, no sentido de organizado, de ordenado. Por exemplo, um passarinho aí, ele não passa fome, ele tem as sementes que ele come aí, ele tem as penas que ele se veste, né? Uma árvore produz frutos, então é tudo muito organizado, muito ordenado nesse universo. Então, diante disso, nós percebemos que há alguém por trás dessa organização. Se uma casa é organizada por alguém, uma casa que é um pequeno pedaço do universo, e esse universo tão vasto, ser tão organizado, será que não tem alguém por trás na organização desse universo? Se numa casa tem, no universo não teria? Nós percebemos aí pelo mundo, pela beleza do mundo, pela organização, pela ordem, que há alguém por trás que rege esse mundo. E o segundo aspecto, pessoal, o aspecto do mundo, que é esse algo externo, mas nós temos aí o homem. O homem.
O homem tem um aspecto externo muito grandioso. O ser humano, se for estudar o corpo humano, o metabolismo, a fisiologia, a biologia, tudo aquilo que comporta o corpo humano é algo grandioso, sim. Mas há algo grandioso no ser humano que é algo interno. Ou seja, o ser humano também é extremamente grandioso, mas internamente. Ou seja, o ser humano tem algo interno ali, a sua alma humana, que é algo fantástico. Quando a gente vai pensar aí da memória, você já parou para pensar o tanto de informação que você guarda nessa memória sua? E parece que você pode guardar as informações infinitamente, você sempre está aprendendo aí. Ou seja, é muito grandioso esse palácio, né? Santo Agostinho, Agostinho de Hipona fala, né, da memória como um palácio. Esse palácio grandioso, você guarda tanta coisa, a sua vontade, né? Sua vontade aí, aquilo que te move, né? A sua inteligência, sua capacidade aí de tanto compreender as coisas, né? Então o ser humano ele tem coisas muito grandiosas internamente. Sua memória, sua inteligência, sua vontade. Então o ser humano é aquele que tem internamente coisas muito grandiosas. Além disso, várias outras coisas que o ser humano manifesta aí, a sua imensidão interna, a sua grandiosidade interna. Por exemplo, o amor, como eu já falei, a beleza, a verdade e o bem moral. Diante disso tudo que eu falei para vocês, nós percebemos que o mundo e o homem, eles têm algum princípio além deles. E não só um princípio, mas ele tem esse mesmo princípio também é o fim do homem. Ou seja, o homem ele tende a algo. Então o princípio dele ele veio de algo e vai para algo. Então, racionalmente falando, nós percebemos que o ser humano tem um princípio e tem um fim. Esse princípio e o fim é Deus. Assim como essa organização do universo tem uma pessoa por trás disso tudo. E essa pessoa por trás disso tudo é Deus, racionalmente falando. No entanto, pessoal, racionalmente nós chegamos a isso. Mas nem sempre nós temos uma visão clara de todas as coisas que existem, ok? Às vezes a gente é turvado pelos nossos erros, a gente erra o tempo todo. Nós, às vezes, por meio da sensibilidade, a gente acha que está vendo uma coisa e está vendo outra. Às vezes a gente acha que um fato aconteceu de tal forma, mas na realidade ele aconteceu de outra forma. Então a gente pode ser aí turvado, a gente pode errar, cair no erro. E diante desses erros, nós temos aí algo que ilumina o ser humano. E esse algo é a fé. Nem sempre a gente está coberto de razão, nem sempre a gente está certo, mas há algo que ilumina aí o ser humano, que é a fé. Então a razão, como a gente já falou, a gente é capaz de chegar a Deus, mas também, de uma maneira mais sublime, pela fé nós somos capazes aí, Deus vem ao nosso encontro, e nós somos capazes aí de Deus. Então, gente, através da fé, nós nos deparamos com a realidade da revelação de Deus. Ou seja, Deus, nós decaímos e Deus se encarna na natureza humana para elevar o ser humano acima. Assim como um pai, quando pega seu filho, né? O pai, o que o pai faz? O pai agacha, pega seu bebê no colo e levanta. Ou seja, para que o bebê participe da realidade desse pai. Assim é Deus. Deus se encarna no meio de nós para elevar a nossa natureza humana a um patamar mais elevado. Ou seja, como São João da Cruz fala, né? Deus quer nos fazer deuses em participação. Ou seja, é o Deus que se encarna, que se rebaixa para chegar até nós, a natureza humana, e eleva essa natureza humana. Assim como um pai agacha de seu filho e eleva o seu filho. Assim é Deus, faz por nós. E tudo isso nós conhecemos através da revelação. Ou seja, o próprio Deus que se mostrou a nós assim. O próprio Deus que se mostrou que Ele encarnou por nós e que Ele deu a vida por nós para elevar essa natureza humana, para que um dia nós também sejamos aí elevados na ressurreição com Cristo. Ok? Então, né, a razão como aquilo que chega, né, raciocina e chega ao conhecimento da existência de Deus, chega ao conhecimento de Deus, e a essa fé que mostra a nós tal como Ele é, e que um dia nós possamos chegar e conhecer a Deus tal como Ele é, na visão beatífica, quando nós nos encontrarmos aí face a face com Deus.
Pessoal, muito obrigado aí pela atenção. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, comente aí, compartilhe o vídeo. Tamo junto. Até a próxima.